Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa Jesus te diz nesta hora, a última palavra do Senhor. Aleluia. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfaram, mas uma coisa Jesus quer te falar: glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sua vitória já está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sua vitória já está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, diga, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. Aleluia. O que Ele promete, Ele cumpre e não falha. Nunca duvide do Senhor. Oh, glória. Ele é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora o renovo de poder. Glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sua vitória já está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sua vitória já está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sua vitória já está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Oh Deus, quando Deus quer operar na sua vida, aleluia, ninguém pode impedir. Diga amém. Glória a Deus. Né? Deus, Ele diz que nada pode impedir aquilo que Ele quer fazer na sua vida, né? Ninguém pode impedir, né? Os planos de Deus, ninguém pode frustrar, né? Glória a Deus. Glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória ao nome do Senhor.
Lá em Ageu capítulo 2 fala que o povo abandonou a casa do Senhor, né? As ofertas. E o povo de Deus, né, saiu, e depois com o tempo, aleluia, vem a cobrança. Não dá para sentar mais para cá, né, de frente. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia, já fica na porta também, né, para dar auxílio ao pregador, ao mensageiro da palavra de Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus disse: ide a toda criatura e pregai o evangelho. E ontem mesmo um rapaz veio falar comigo, ele disse: tanto ladrão, a coisa acontecendo. Aí ele falando, né, da terra, as coisas difíceis que nós vemos aí, quem assiste TV, os noticiários, dá para ver. E a própria esquina que a gente vira já percebe, né? E eu disse para ele: você foi lá na casa de Deus orar? Você levou sua família para a presença de Deus, esposa, filhos, no altar de Deus? Você está dando dízimo, oferta na igreja, na casa de Deus? Ele disse: não. Então eu disse: então você não está fazendo nada, não vai adiantar reclamar, aleluia. Porque o que pode salvar, curar, libertar é Cristo, aleluia, através da igreja. E se você não soma com ela, você não oferta nela, você não trabalha nela, você não faz nada e você não se rende à palavra de Deus, como que você vai querer também proteção na sua casa? Porque agora está só lá fora, mas qualquer dia desse, não que eu estou profetizando, mas a Bíblia diz que mal vai entrar também na casa de quem está sem Deus, amém? Mesmo com Deus, a Bíblia diz que ele virá, amém? Bramando feito leão, achando quem possa tragar. Então imagine, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e no teu tempo ele vos exaltará. Abre as vossas Bíblias em Lamentações. Nós começamos a meditar esses dias ali, e nós começamos a perceber, aleluia, que muitas pessoas, aleluia, estão indo por esse mesmo caminho nesses tempos que nós estamos agora. E depois os anos vão passando, as coisas acontecem. Se você ver no último culto, eu disse, que alguém tiver um passeio no domingo na ceia, cancela e vem para o culto. O que a pessoa fez? Foi passear e não vem no culto. Porque as pessoas provocam a ira de Deus. Porque as pessoas desobedecem os pastores, as convocações, aqueles que Deus coloca, aleluia, para orientá-lo. Para colocar diante, aleluia, de Deus, como intercessor, aleluia, pelas pessoas, pelas vidas, pelas almas. E muitas vezes eles não sabem que haverá uma cobrança, aleluia, ao pastor. Hebreus capítulo 17, Lamentações, de número, aleluia, deixa eu ver aqui, glória ao nome do Senhor, de número 2, deixa eu ver aqui, de número 2, versículo, aleluia, de 13 em diante. Lamentações 2, aleluia, depois de Jeremias, a lamentação, quem está procurando. Às vezes a gente quer meditar na palavra, lendo a Bíblia, desfrutando, aleluia, das bênçãos de Deus, do conhecimento de Deus, da sabedoria, mas às vezes não há uma agilidade, aí a gente passa, né, bastante tempo, e aí algumas pessoas dizem: mas o culto terminou tarde. Mas ele, com a Bíblia na mão, ele não tem, aleluia, habilidade, amém, para acompanhar. Então o pregador, ele tem que abrir a Bíblia e pregar, aleluia, e depois a pessoa vai ler em casa, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos, aleluia, meditar na palavra. O que é isso? Pensar, olhar a palavra, aleluia, de Deus. Está aqui, Lamentações, número 2, versículo 13. Que poderei dizer-te? Quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei? Lamentações 2, versículo 13. Agora, para te consolar, a ti, ó filha de Sião, porque grande como um mar é a tua calamidade. Aleluia. E quem te acudirá? Aleluia. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visão
de sentenças falsas e que te levaram para o cativeiro. Então nós vemos que Jerusalém era um lugar de adoração, era um lugar onde o povo de Deus estava tudo se reunindo para o quê? Para adoração, para louvor, para a meditação da palavra, para servir a Deus. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eles deixaram se enganar. Eles foram enganados, eles fecharam os olhos, os ouvidos e não atentaram, aleluia, para Deus, para as ordenanças, para os mandamentos de Deus, para a vontade de Deus. E por isso, no decorrer dos anos, ocasionou um grande problema, uma grande dificuldade. E esse dia orando a Deus e disse: Senhor, vem várias pessoas que já foi aqui da igreja. E a gente pergunta: domingo você vai no culto? Não dá para isso aqui, eu preciso. Aí fala: mas eu estou procurando uma igreja para congregar. E eu digo: mas vocês não foram abençoados aqui? Não viram muitos milagres de Deus aqui? Vimos. Então por que você está procurando igreja para congregar? O problema das pessoas é que eles estão procurando uma igreja para congregar aonde não se fala mais verdade. Aonde, aleluia, não se deixa ele saber, aleluia, que Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, o homem vai comer. Tudo que eu semear, eu vou comer. Então as pessoas querem estar na igreja, passeando sim de domingo nos cultos, a semana não vem nos cultos, não vem orar, não tem compromisso, nunca chega no horário, não faz uma adoração de lealdade a Deus, não obedece às lideranças que Deus coloca, e ninguém pode falar nada. E se você prestar atenção, o pastor que Deus coloca sobre ele, para que ele ouça, para que ele obedeça, para que ele, aleluia, atenta para aquilo que Deus está falando, através do seu profeta, que é o seu pastor da igreja, o que está acontecendo? Ele vai, aleluia, mais cedo ou mais tarde, cair nisso aqui. Ele vai cair numa calamidade espiritual, ele vai cair numa decadência espiritual e ele vai se desviar. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela é bem clara, ela chama nós, aleluia, para se arrependermos, para vivermos diante de Deus, para adorar a Deus em espírito e em verdade. E certamente Deus tem leis, mandamentos, e Deus tem os estatutos. E certamente é um erro que eles fizeram e eles começaram, aleluia, a abrir o coração para falsos profetas. Ninguém que poderia falar do mal. Amém? Ninguém que poderia falar do diabo, das coisas que o diabo faz os laços, se eles não for leal e fiel a Deus. E certamente eles não querem. Tem igreja que um dia eu fui falar para repreender o nome do diabo, e falou: irmão, aqui nem fala nesse nome. Amém? Falar o nome do diabo. Eu falei: mas o diabo, o próprio Jesus falou para ir expulsar ele, mano. E certamente Jesus falou muito sobre o diabo. E ele falou, aleluia, para alertando nós, aleluia, que ele é o pai da mentira. E certamente Jesus também alertou muito sobre a falsa doutrina. Se você vê no Sermão do Monte, Mateus 24, ele disse: vide que ninguém vos engane. Porque virá muito em meu nome, enganarão muito. Então, certamente, hoje as pessoas estão na igreja, mas se você falar para ele: irmão, você está a consertar a vida, você precisa obedecer o que está escrito, você precisa ser subordinado, você precisa ter submissão, você precisa ter unidade, você precisa, aleluia, ter compromisso fiel ao seu Deus, aleluia, você tem que deixar as vaidades da vida, as coisas mundanas, aleluia, as coisas que são abominação aos olhos do Senhor. Aleluia. Você tem que deixar os deuses estranhos, a feitiçaria, as coisas, a mentira, a vaidade, aleluia. Então as pessoas, aleluia, se deixam enganar, aleluia, e aí é onde entram os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. E esses homens, ou seja, até mulheres que são usadas, começam a enganar ele.
E ele fica de ouvido, de olho atento numa live, uma falsa profeta, um falso profeta. Existe muitos profetizando bênção para ele, profetizando só prosperidade, cura, vidas maravilhosas, mas alguma coisa está errada. Se ele não obedece os mandamentos de Deus, a lei do Senhor, as coisas que foi colocado como estatuto e juízo para ele, aleluia, alguma coisa está errada. Como que ele vai ter as bênçãos do Senhor? Porque as bênçãos, elas vêm pela obediência à palavra, elas vêm obediência ao Senhor. Deuteronômio 28 ele diz: se atentamente ouvir a voz do teu Deus e obedecer o seu teu Deus, aleluia, o que ele ordena, ele está dizendo o que ele ordena, o que ele manda, então as bênçãos do Senhor vos alcançarão. Serão benditos no campo, serão benditos aonde chegar, aonde colocar as plantas dos pés. Então a gente vê aqui que os profetas, aleluia, estão aproveitando porque as pessoas não querem ouvir mais verdade, irmão. Se o pastor falar a verdade e anunciar a verdade, ensina a verdade, que todos nós teremos que dar conta, aleluia, um dia do que fazemos agora. Nessa igreja mesmo já aconteceu obreiros que chegam meia hora atrasado todo o culto. E muitas vezes não dá satisfação, faz o jeito que quer, não muda as roupas, as vestes, não muda nada. E muitas vezes as pessoas que cuidam do som da igreja, que faz muitas coisas, nunca chega mais cedo no culto, não dá dedicação a essas coisas, faz quando quer, na hora que quer. E muitas vezes, aleluia, pensa que vai ficar mil maravilha, não vai, aleluia. Porque o pastor vai falar, o pastor vai deitar, o pastor vai dizer, vai avisar, amém, irmão? E certamente, porque ele é homem de Deus, é mulher de Deus, e ele vai falar de conforme com os oráculos de Deus, conforme a doutrina da palavra, conforme Deus, aleluia, e orienta para que ele faz, porque esse é o papel do profeta. Falar de Deus para as pessoas, mas não só falar o que eles querem ouvir. Falar que o compromisso, aleluia, com Deus é muito mais sério do que nós estamos imaginando. Porque mais cedo ou mais tarde, quebrado o compromisso, quebrado a aliança, aí vai virar o tempo do cativeiro. Haverá o tempo da prisão, haverá o tempo do sofrimento, o tempo da calamidade. Hoje mesmo nós temos passado, eu tenho pregado por algumas pessoas e fico vendo, as pessoas só querem igrejas onde tem muita gente e onde tem tanta pregação maravilhosa, vem o pregador tal, aí aquele coral maravilhoso, aí canta o artista tal, canta o famoso, a famosa, amém? E acaba sendo, aleluia, eles que são, aleluia, a estrela do culto, e muitas vezes eles estão adorando mais a criatura do que o Criador. E tem muitas pessoas que levam as pessoas, aleluia, a sair fora da verdadeira adoração, da fidelidade a Deus, a deslealdade, porque toda obra maligna ou todo mal sabe que quando nós não adoramos o Espírito em verdade, ou quando nós não atentamos para isso e nós não posicionamos, nós teremos problema. Porque a nossa adoração, ela tem que ser digna, amém, para Deus. Ela tem que ser de todo o coração, ela tem que ser de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Hoje, por exemplo, você fala a uma pessoa, você não vem no culto porque eu tive que fazer isso, fazer aquilo, inventa uma desculpa. E o ano inteiro, a vida inteira, ele vem para a igreja, e aleluia, e o pastor prega, e ele não obedece, ele não aceita, e depois ele inventa uma desculpa e vai embora da igreja. Aqui aconteceu isso, muitos não querem mais vir, por quê? Porque quando chamou atenção para o compromisso, para a sinceridade, para a vida diária com Cristo, o que eles fizeram? Não, está pesado demais, não é assim. Eu vou procurar outra igreja onde tem bastante gente, onde não tem nenhum tipo de julgo, onde não tem um tipo de cobrança, onde não tem doutrina, é tudo legalzinho, todo mundo é bonzinho, todo mundo é maravilhoso. Alguma coisa está errada, não é, irmão? Porque a doutrina de Cristo, ela é universal. Ela é para todos os ministérios, aleluia, que professam o nome do Senhor. Não tem A, não tem B, não tem C, não.
A igreja do Deus vivo é a igreja fundamentada na palavra, nas palavras proféticas. O próprio Jesus é o espírito de profecia que se cumpriu. Então a Bíblia, ela mostra que há um futuro, mas ele pode ser um futuro de paz, um futuro de prosperidade, de salvação, ou pode ser um futuro de lamento, choro e pranto. Aí você pergunta para aquela pessoa, por que você não vem mais do culto? Tem hora que não dá nem vontade de perguntar. Ele vai inventar um monte de desculpa. E muitas vezes ele aponta a igreja, ele aponta aquilo que está sendo falado na igreja. Porque certamente ele não quer, aleluia, obedecer a palavra do Senhor, a doutrina de Deus. E aí o que acontece? Aí começa um processo, aleluia, de calamidade. E aí? E aí, se só Deus pode socorrer, só Deus é consolo, só Deus é misericordioso, só Deus tem o perdão, só Deus dá chance, aleluia, para o homem, e muitas outras chances Deus dá, aleluia, de se arrepender, porque não é longânimo, como diz em João, Deus é longânimo e ele fica esperando que todos cheguem ao arrependimento. Então a lamentação foi uma consequência, aleluia, de muitos anos atrás, amém, que eles não ouviram e eles não atentaram, aleluia, para a salvação do Senhor, para a vontade de Deus, para as doutrinas de Cristo. E agora a lamentação de Jeremias era um cativeiro de muita dor, de muito sofrimento. E por isso que ele diz no 14, os teus profetas te anunciam visão, falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte, mas anunciaram visões de sentença falsa que te levaram para o cativeiro. Então você viu por ele a pessoa ser, aleluia, ouvindo mentira, ouvindo palavras falsas, palavras que não é verdadeira, agora ele vai sofrer lá na frente, porque deu ouvido a essas coisas absurdas. Tem coisas que é absurda demais, irmão. Tem gente que diz, Deus entende, Deus sabe, é claro que sabe. Mas ele implantou os mandamentos, implantou a lei, implantou a doutrina na sua igreja. E a sua igreja, ela está debaixo do quê? Debaixo do mandamento, debaixo da ordenança, debaixo, aleluia, da palavra profética, aleluia, que está colocado para a igreja e também as regras, aleluia. E às vezes em todas as áreas, em todas as coisas. Trata da vestimenta, trata do caráter, trata da roupa, trata do que a pessoa fala, trata da fidelidade financeira, aleluia, sua lealdade com seus dízimos, com a sua oferta, toda a palavra de Deus trata. Você vê que os falsos profetas, eles falam, não levar oferta lá na igreja, não. Vai levar uma oferta na igreja, dá dízimo na igreja, não, está difícil, né? Está uma crise no Brasil, está uma crise no mundo. E ele começa a levar aquela pessoa à incredulidade, e aí a pessoa para de não usar a sua fé, para de semear, e ele passa a entrar no pecado do quê? O pecado, aleluia, da incredulidade. Porque tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 12, 21, ele diz, tudo que não provém da fé é pecado. Você vê a pessoa não está aqui hoje no culto, o pastor está sofrendo, tem pouca gente, eu já não fui a semana inteira, um mês inteiro, é por isso aqui, às vezes porque está com problema com o carro, está com problema com o carro, vem a pé, pega um Uber, faz qualquer coisa, não é? Porque se você é servo de Deus, você é igreja de Deus, como que uma pessoa numa festa do aniversário de um amigo, num campo de futebol, numa praia, em qualquer lugar, ele vai de Uber, ele vai de coisa. Então quer dizer, aleluia, que ele quer, aleluia, servir a Deus, mas ele quer servir a Deus não há mordomia, sem esforço, sem nada, aleluia, sem perseverança, aleluia, sem dedicação, aleluia. Então certamente, quem ensinou ele de outra forma, aleluia, é uma coisa absurda. Tem coisas absurdas que as pessoas dizem hoje, eu não preciso mais da igreja.
Vocês talvez já escutou, eu oro em casa, eu rezo em casa, eu leio a Bíblia em casa, que vem tendo muitas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, depois de muitos anos, às vezes depois de 10 anos começa a vir o problema. Às vezes até depois de 20, 30 anos. E certamente porque Deus, Ele é longânimo, e o tempo também é de Deus. Um dia para com Deus é como 1000 anos, sabe? E por isso as pessoas ficam tranquilas, nada está acontecendo. E eles estiveram numa igreja, estiveram em outra, passaram por várias igrejas. E muitas vezes, aleluia, o pastor pregou, o pastor ensinou, mas eles, aleluia, só queriam ouvir visão falsa, visão errada. Coisas, aleluia, que não ia levar ele, aleluia, a verdade de Deus. E por isso, aleluia, vem o sofrimento. Você não vê as pessoas, só quer ouvir coisa boa, não é isso? As pessoas às vezes vêm na igreja e não quer que ninguém chame a atenção, de admoestar ele. Mas a palavra de Deus, ela tem, aleluia, a parte que ela é admoestar a igreja para o compromisso para com o seu Deus, para com a fidelidade. E por isso começa o processo. A pessoa fica sem Deus, fica vazia, aleluia, não tem mais força para nada, aleluia. E aí começa só a lamentar, aleluia. Ele só não lamenta quando ele está no meio da família, dos amigos, ali na festinha, ali tudo alegre e feliz, aí não lamenta. Só lamenta, aleluia, para não vir na igreja, para não ouvir a verdade de Deus, para não ser cobrado, aleluia, do compromisso que ele devia ter com Deus. Porque a palavra cobra. A palavra diz, se nós, aleluia, não se arrependemos, se nós não formos verdadeiros, se nós não queremos a verdade, aleluia, então Deus, aleluia, também vai nos desprezar. Porque a Bíblia é bem claro, você vê no tempo de Eli, havia muita raridade da palavra, as visões eram raras. Não havia palavra e a visão era rara, mas Deus levantou Samuel para trazer como profeta, e ele começou a trazer a igreja para a adoração a Deus. Deixa os esterotes, deixa os deuses estranhos, converter ao Senhor, e ele vos livrará, aleluia, das mãos dos filisteus. Então o profeta veio e começou, aleluia, a chamar eles para esse compromisso, para a verdade de Deus. Então por isso que ele diz no versículo 15, e todos que passam pelo caminho, bate palmas. A subir na minha cabeça, e sobre a filha de Jerusalém. E esta é a cidade que dominavam a perfeição da formosura, e a alegria de toda a terra. E todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, a subir range os dentes, e dizem, devoramos lá. Certamente este é o dia que esperamos, e achamos-o, e vimos-lo. Então você vê que o inimigo, os demônios, qualquer tipo de pessoa, só espera esse tipo de displicência, de falta, aleluia, de sensibilidade, aleluia, de falta de querer a verdade, aleluia, e a justiça de Deus. E aí ele vendo que a pessoa não quer, que a pessoa não aceita, ele quer visão falsa, ele não quer verdade, ele não quer doutrina, aí o que acontece, aleluia? Aí o inimigo e todos aqueles que estão à sua volta, aleluia, faz a festa sobre ele. E por isso aquela pessoa é derrotada. Porque se uma pessoa que não vem congregar, um dia um rapaz discutindo comigo e disse, eu não acredito em Hebreus 10, 25. Porque eu não sei quem escreveu aquilo, e em Hebreus 10, 25 está escrito que não deixe de congregar como os demais, porque aquele dia se aproxima. E olha a desculpa dele. Só porque lá estava escrito, não deixe de congregar com os demais, aleluia, isso que o dia se aproxima, aleluia, ele não quer, por quê? Porque ele não quer congregar, ele não quer mais estar na igreja, porque ele agora faz parte do desengrejado. E qual a desculpa dele? Não, eu tenho intimidade com Deus. Ai, agora eu achei uma profetisa lá. Ai, eu achei um profeta aqui. Ai, ele fala tudo de Deus para mim, visão, revelação, amém? Ele revela o número da minha identidade. Ai, revela o meu problema, revela que Deus vai matar os meus inimigos, revela tantas coisas, aleluia.
E muitas vezes ele não revela para você que se você deixar de congregar, deixar de obedecer aos seus pastores, a doutrina de Cristo, você não está no caminho certo. E certamente o inimigo, aleluia, sabe disso. Que você está desviado do seu coração, a sua mente, aleluia, de Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhando. Um dia alguém falou para mim, eu não estou mais cheio porque eu arrumei uma mulher aqui, arrumei uma mulher lá, e aí toda vez que eu vou tomar Santa Ceia, aparece uma mulher na minha vida. E aí eu tenho que ficar pedindo perdão todo culto. Então aí a gente percebe, aí as pessoas, por que não toma ceia? Por que não vem na igreja? Por que isso aqui? Aí a gente começa a perceber que as pessoas não querem se arrepender. E por isso, aleluia, eles vão deixando, aleluia, de fazer aquilo que Jesus fez. Jesus tomou o cálice e disse, este é o cálice, aleluia. Amém? E ele disse, esse corpo, pão é meu corpo que é dado por vós. E esse meu sangue é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. E quando fazeis, lembrai da morte do Senhor, aleluia, e da sua ressurreição, até o dia que ele vem. Então quem não participa do corpo, não participa do sangue, também ele não é, aleluia, compromissado com Deus. Foi que Jesus falou, se você não participa do corpo, do sangue, você também não terá parte comigo. Você vê que tem meses aqui, já foi pessoas que fazem 3 ceias que não aparecem. Aí o pastor vai ligar para ele e dizer, não, porque você não vem, porque isso aqui e tal. Se ele, aleluia, não quer mais o compromisso, não quer a verdade, não quer mais a palavra de Deus, então ele vai levando a vida, muda de igreja, vai tendo maravilha, mas chega uma hora, aleluia, que ele vai ter que, aleluia, ser cobrado. E o inimigo estava esperando que ele agisse assim, que você agisse assim, que eu agisse assim, para que ele possa ter todo o caminho aberto. Porque um crente sem compromisso com você, compromisso com a oração, compromisso com a palavra, compromisso com a doutrina, aleluia, ele já está preso, laçado, aleluia, e os demônios, aleluia, estão tudo felizes e contentes. Então aí, aonde começou o problema. E se ele quiser mudar isso, vai ser através de muito choro. Porque pode acontecer disso e é muito profundo e muito sério. Então, por isso que ele diz no versículo 16, tanto teus inimigos abrem contra ti a boca, a seus subirem, rangem os dentes e dizem, devoramos-la. E certamente esse é o dia que esperávamos e achamos e o vimos, fez o Senhor que intentou cumprir a ameaça que pronunciou desde o dia da antiguidade. E derrubou e não se apiedou, e fez que o inimigo se alegrasse da tua causa, e exaltou o poder dos teus adversários. E você viu, então, nem Deus impediu, amém, irmão? Deus, então, aleluia, deu porta aberta, aleluia, para que acontecesse tudo aquilo. E nós hoje estamos sofrendo, muitas vezes, porque a gente, muitas coisas, erra, às vezes, em algumas coisas. E às vezes tem um preço alto se pagar. E muitas vezes sofre, aleluia, até muitos anos, aleluia. E muitas vezes com permissão de Deus. Mas olha, agora, Deus falou, a única forma de reverter essas coisas é se vocês, aleluia, for para o choro, for para o pranto, for para a lágrima. E por isso que ele diz no 18, o coração de Jerusalém clama ao Senhor. A muralha de filé de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. E não te dê descanso, e nem pare de chorar, menina dos teus olhos. Levanta-te e clama de noite, no princípio das vigílias, e derrama como água o coração perante ao Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. E vê o Senhor e considera a que fizeste assim. Então você vê que Deus falou, olha, se vocês começarem a se humilhar de madrugada, com lágrimas verdadeiras, aleluia, nas vigílias, aleluia, e verdadeiramente o coração, aleluia, foi esvaziado, aleluia, então o Senhor, aleluia, age. Porque você vê que toda a família, a geração da pessoa também padece. Toda pessoa crente, desviada, afastada, pessoas negligentes, pessoas que não atentaram, aleluia, não quiseram ouvir a correção, não quiseram a demonstração do Senhor, o que aconteceu foi isso.
Às vezes até a gente, às vezes nem foi tanta coisa, uma pequena coisa, já pode vir um sofrimento terrível. Aí só resta chorar, aleluia, derramar lágrimas, clamar aleluia, a Deus, aleluia, porque vem, aleluia, que os filhos perecem de fome, aleluia, a família está perecendo. Se você prestar atenção, hoje muita gente está sofrendo, muita gente que era da igreja, famílias inteiras, porque não quer se arrepender, não. Senta fala e fala, não, mas está tudo bem, ele tem um carro, ele pode passear, ele tem um salário, ele tem um emprego, ele está com saudável, ele está cheio de saúde, e muitas vezes não está na enfermidade, nada não. A única coisa que ele não tem é a presença de Deus, e ele já está no domínio do inimigo. E o inimigo só está mantendo, aleluia, ele cego, aleluia, ele só não pode se voltar para a igreja, para a obediência, para a fidelidade a Deus, aleluia, porque o inimigo mantém ele nas mãos dele, aleluia, e na hora certa, aleluia, vem aleluia, o ferimento fatal. E muitas vezes até muitos não conseguem voltar mais. Eu saí da igreja, eu não obedeço, não aceito a doutrina, não aceito a palavra, não sou fiel a Deus, aleluia. Qualquer profeta que fala comigo já está tudo bem, está tudo maravilhoso, aleluia. Só não aceita aquela palavra de correção, irmão. Volta, pede perdão. Vai lá, pede perdão para o seu pastor, que você falou mal dele todo o tempo, foi infiel a ele. Você só fez ele sofrer, vai lá e pede perdão, aleluia. Pede perdão da negligência, a igreja sofrendo, a igreja precisando de você, e você não vem orar na igreja, só vem no domingo na igreja, vem quando quer, na hora que quer. Isso é negligência. Eu lembro que quando a igreja estava em problema, eu chegava uma hora mais cedo para orar, aleluia, pela causa do Senhor, orar para que Deus mandasse alma, para que Deus mandasse vidas, aleluia. E muitas vezes as pessoas ainda jogam os outros quando o pastor faz facções, a Bíblia chama de facções, faz grupinho e faz rebelião, aleluia. Porque toda pessoa que não quer verdade, não quer aleluia, ser repreendida, não quer mudar de vida, não quer aceitar a justiça de Deus, ele faz o quê? Ele sai, ele arruma um monte de coisa, ele vai sofrer depois na mão do inimigo, na casa dele, os filhos dele, e ainda leva a pessoa junto com ele. Pode ver, todo desviado, rebelde, além de sair da igreja, ainda leva outros. Toda a rebelião, assim foi Satanás, ali o orgulho, a desobediência, a vaidade, o que fez? Ele então levou uma terça parte de anjos, aleluia, com ele. E aí o pastor está aqui orando e ele está falando mal, fazendo grupinho, fazendo facção, porque não quer aceitar, aleluia. Porque se você for crente, aceitou Jesus, aceitou a verdade de Deus, você tem compromisso com o culto da igreja, você tem compromisso com a ceia da igreja, você tem compromisso com a verdade da igreja, com a doutrina da igreja, que não é a minha doutrina, mas é a doutrina do Senhor. Abre sua Bíblia um pouco mais para trás. Aí mesmo em Jeremias. Aleluia. Jeremias 42. Jeremias, um pouquinho para trás. Jeremias 42. Deus falou para que eles ali obedecessem a Deus. E eles disseram, vamos obedecer. Tudo que Deus falar, aleluia, nós obedeceremos. Só que só falar não resolve, amém? O que resolve é atitude. Jeremias 42, versículo agora de número 13. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, e não obedecer à voz do Senhor vosso Deus, e dizendo, não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, e nem ouviremos som de trombeta, e nem teremos fome de pão, ali ficaremos. E neste caso, ele diz, no versículo 15, nesse caso, ouve a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, se tiverdes firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar.
Acontecerá então que a espada que vos temei vos alcançarão, e a terra do Egito e a fome que receiais, e vos seguirá de perto, passos a passo no Egito, onde morrereis. Então Deus ali chamou o profeta e disse para eles: não volta para o Egito. Vocês, aleluia, têm que permanecer diante de mim. E ele disse: olha, Jeremias, ora o teu Deus, e o que Deus falar, nós obedeceremos. Só que eles só disseram que obedecer, mas não obedeceram. E por isso, então, Deus falou: olha, se vocês não obedecer, se vocês não aceitar, eu permanecer na minha presença, e vocês for para o Egito, que simboliza o mundo, as coisas dessa vida, as vaidades dessa vida, e resolver, fazer do seu jeito, da sua forma, vocês, aleluia, sofrerão. Hoje é o que está acontecendo, as pessoas querem do jeito dele, do jeito que ele acha, a astrologia, essas coisas. E o falso profeta adoça em cima, não, irmão. Deus sabe, está tudo maravilha, está não sei o quê. Não. Se Deus colocou para você ser fiel à palavra, à lei, congregar, à sua igreja, à sua aliança, você tem que obedecer. Porque se não obedecer e aí achar que vai ficar mil maravilhas, não vai. Mais cedo ou mais tarde vem um problema. Quando saíram daqui, eu disse para eles: você foi para outra igreja? Não estou indo, mas é porque é longe isso aqui. Eu falo: então procura outra igreja. Uma igreja que prega a palavra, uma igreja que abre a Bíblia, que ensina o que está escrito, aleluia, e um homem que ensina a verdade, aleluia, para você. Porque certamente, se não for um homem que ensina a verdade, que mostra a verdade para você, você fica enganado dentro da igreja, iludido. Aí vai chegar o dia do Senhor, você não sobe, você fica e diz: cadê a igreja? A igreja subiu, você ficou. Porque não é que você congrega ou está numa igreja, a língua que é o primeiro passo que se deve fazer é obedecer ao Senhor da igreja. Através do quê? Da palavra de Deus, a palavra apostólica, a palavra que Jesus deu à igreja para se cumprir. Então ele falou: olha, se você estiver no 15, nesse caso, se ouve a palavra do Senhor, o resto de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel: se tiver de firme propósito de entrar no Egito e fores para quer dizer, você quer viver o mundo, quer viver a vida que o mundo te oferece, o que o Egito te oferece, que é o sistema desse mundo da terra, então você vai morrer lá. Aí vai passando ano, a pessoa fica numa igreja 10 anos e não muda. E o pastor fica 10 anos sofrendo, pregando, falando, aleluia, e ele só fazendo o pastor sofrer, e muitas coisas, e quando o pastor cobra, e chama ele, e avisa ele, aleluia, que ele pode mudar de igreja, que eu já avisei muita gente, pode mudar de igreja, mas lá você vai ser cobrado do que você, aleluia, não foi fiel aqui. Não pense que você vai chegar lá, vai vir um profeta falar palavrinhas boas para você, está tudo perdoado. Mas não, da onde você teve, você tem as consequências da igreja que você congregou, do pastor que você não obedeceu, o pastor que você foi desleal, e todas as coisas, o qual Deus mandou você fazer, você não fez. E tem gente que fala: mundo de igreja acabou. Tem gente que veio aqui quando eu bazar de outra igreja, começou a congregar, comprou um monte de coisa, não pagou, mudou de igreja. Você encontra ela com a Bíblia na mão, na outra igreja, numa maravilha, fala em língua, mas ela não voltou para pedir perdão e nem para colocar a sua vida em ordem, mas tem uma consequência um dia disso. Então não é, eu mudo de cidade, eu mudo de bairro, principalmente se a pessoa insiste, aleluia, no erro, insiste, aleluia, em continuar, aleluia, na tolice, aleluia, sem andar reto diante da palavra, ele terá grande problema. Então, por isso, que desde de Jeremias 31, volta lá no 31, Jeremias 31, você vê que Deus já tinha falado que ia chegar o tempo de Deus, e que muitos já tinham morrido, muitos já tinham passado a espada, muitos já tinham, aleluia, padecido no deserto. Muitos foram mortos, aleluia, e muitos morreram na mão dos inimigos. Por quê?
Porque Deus já tinha falado, eu quero ser o Deus de toda a família. Eu quero ser o Senhor de todos. Mas muitos que vão sobrar, que Deus ia permitir, porque Deus não ia permitir que todos morrerem, que todos ficassem prostrados. Deus ia dar uma chance novamente, aleluia, e ia chamar eles para arrependimento. Jeremias 31, versículo 1, olha. Naquele tempo, diz o Senhor, seria o Deus de todas as famílias de Israel, o tribo. E elas serão o meu povo, assim diz o Senhor. E o povo que se livrou da espada, rogou graça no deserto. E eu lhe darei descanso a Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serei adornada com teus adufes, e sairá com socorro e com quem dança. Ainda plantará vinha nesses montes de Samaria, e os planteadores o cozerão do fruto. Aleluia. Então aí Deus estava dizendo, naquele dia eu serei o Deus de toda a família, porque eu atraí com amor muitos que se escaparam da espada, muitos que sobreviveram, porque muitos foram mortos. E depois Deus ia enviar o quê? Ia enviar os profetas, enviar as profecias dele, chamar eles, aleluia, para vir para a casa de Deus. Para ter um compromisso com Deus, para viver agora verdadeiramente para com Deus. Então por isso que ele diz no 6, porque haverá um dia que gritará os atalaia na região. Os servos de Deus vão falar. Montanhosa de Efraim, levantarei, subamos de Sião ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Então você vê que os profetas, aleluia, vai clamar, vai avisar, vai dizer, aleluia. Está na hora de você voltar para a igreja. Está na hora de você ter um compromisso com Deus, aleluia. Porque Deus, ele ia estar atraindo você e dando uma oportunidade por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Agora muitos vieram que jeito? Olha só, no versículo 9. Quando vieram esses que sobraram, o qual Deus enviou os profetas para dar aviso, para eles voltassem para a igreja, voltassem a adorar a Deus e ser fiel ao Senhor, que Deus queria os salvar, eles iriam que jeito? Versículo 9. Virão com choro e com súplica. Jeremias 31, 9. Virão com choro e com súplica. E eu levarei e guiarei aos ribeiros de águas por caminho reto, que não tropeçarão. Porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Está vendo? Está vendo? Ouve a palavra do Senhor, nação, e anunciais a terra longínqua do mar, e dizer, aquele que espalhou Israel, congregará ou guardará como um pastor do seu rebanho. Então aí Deus está falando que eles iriam com choro, iriam com pranto, mulher grávida, muitos iriam acidentados, aleijados, iriam com grandes problemas. Então você vê que a maioria, aleluia, não conseguiu, aleluia, amém, a salvação de Deus, não conseguiu entrar no projeto de Deus. E certamente os que vieram arrebentados, as mulheres vieram grávidas, não sabiam quem eram os maridos, aleluia, aleluia. E certamente, aí Deus, pelo perdão, pela misericórdia, agora eles os redimiu, aleluia, através do perdão, aleluia, para que agora eles vivessem diante dele. Então, onde nós lemos lá, foi a chance que Deus estava dando, é aquilo que Deus estava propondo, mas eles não quiseram ouvir isso. Eles não quiseram atentar para isso, aleluia, que era uma chance que muitos iam dar numa situação difícil de vida. E certamente seria muito doloroso, porque ia entrar também o inimigo disso. As próprias pessoas que às vezes dão a mão e estendem a mão, são as primeiras a mandar embora. Você pode ver, as pessoas estão tudo maravilha, quando a pessoa tem carro, tem família, está com dinheiro, está com bom emprego ainda, com saúde, está com amante lá, está dando tudo certo, está com amante, está dando tudo certo, mas é a hora que começar a pegar, a hora que começar a vir o juízo, porque eles viraram. Então é aí que está a dificuldade. Então por isso, vamos lá para Efésios, lá no fim da Bíblia, quase na carta aos Efésios,
para você ver que Paulo escreveu sobre isso. Bem lá quase no fim da Bíblia tem a carta aos Efésios, um pouco antes de Apocalipse, né? Pedro, você vai ver. Glória ao nome de Jesus. A carta aos Efésios, você vai ver que Paulo deu bem claro a dizer. Porque toda pessoa que um dia teve o perdão, ou teve, aleluia, o anúncio da palavra de Deus para ele, para obedecer a Cristo, viver para Cristo e ser fiel a Cristo, e ele não foi, o que aconteceu? Os demônios entraram. E entrou um principado, um demônio, aleluia, que é um príncipe, aleluia, o qual ele não vai conseguir vencer. Sem Deus, ele não vence nenhum tipo de demônio nem pequeno, principalmente os principados. Por isso que ele diz no capítulo 2, de Efésios, versículo 1. Ele nos deu a vida, estando os mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no filho da desobediência. Então você vê que agora ele está com a carta da igreja na doutrina de Cristo através do apóstolo Paulo, que ficou incumbido de escrever as cartas às igrejas, aleluia, segundo Cristo. O que aconteceu agora? Ele disse: aqueles que tiveram perdão dos seus pecados por Jesus. Mas eles foram para a desobediência, então veio um principado, um espírito que agora vai estar na vida dele, atuando. E se o espírito está atuando, primeiro passo que ele não vai fazer, ele vai afastando da igreja, ele vai priorizando o mundo, vai priorizando essas coisas, porque é da onde ele estava. E quando Deus traz aquela pessoa, ele traz do mundo, do Egito, aleluia, ele traz das trevas, como em Filipenses, como Colossenses 1:13, ele nos transportou das trevas para a sua luz, pelo seu, aleluia, grandioso amor. Então aí é onde que muitas pessoas continuam vivendo, aleluia, em treva, continuam vivendo como um mundanismo, porque essa pessoa não tem fidelidade com a igreja, com o pastor da igreja, com o trabalho da igreja, com as coisas da igreja, arruma uma namorada por fora, arruma um amante, arruma coisa para fazer, um campo de futebol, arruma qualquer outro tipo de vida, aí de luxúria, passear nos bosques, fica andando fim de semana nas piscinas, ir para as praias, aleluia, sem compromisso com Deus, ele vai ter sérios problemas, porque o espírito que atua no filho da desobediência vai entrar na vida dele. E Jesus, falando sobre isso, ele diz o que? O espírito imundo sai do homem. Não foi isso que Jesus falou? Ele depois vai para um lugar aliado. E se ele sair e ele não encontrar lugar lá, outra pessoa para ele entrar, outra casa que Jesus disse, ele diz: olha, vamos voltar para a casa da onde eu saí. E ele voltando para casa, e ele encontra ordenanda, e ele vazia, ele traz mais 7. E a vida daquela pessoa é pior do que a primeira. Então, aonde muitas pessoas estão esquecendo que isso se cumpre. E muitas pessoas estão fazendo, que nem hoje, desobedecendo. Por quê? Porque eu sou um pastor de poucas pessoas, porque eu sou um pastor de uma igreja, aleluia, sim, uma igreja que tem a estrutura, aleluia, para crescer, aleluia, e as pessoas não querem, mas só que Deus é o Senhor da obra. Agora, eu tenho que continuar pregando, aleluia, dando aviso, falando, mostrando, aleluia. E muitos vão ouvir essa mensagem e vão se rebelar, vão torcer o nariz, e talvez nem vai vir mais aqui. Só que eu já entendi que não adianta eu ficar babajuando, ficar isso, aquilo com essas pessoas. Porque essas pessoas, aleluia, tem que ter esse tipo de experiência, aleluia, para despertar, aleluia, que eu não sou falso profeta. Eu prego a verdade, eu ensino certo, mostrando, aleluia, que ele tem que orar, que ele tem que ser fiel, que tem que ser dedicado, que ele tem que ter a sua vida, ele tem que ter esforço, ele tem que lutar, ele tem que renunciar, aleluia, as coisas dessa vida para poder agradar aquele que arregimentou para a guerra, aleluia. Senão o demônio volta. Aí Paulo começou a falar,
No versículo 2. Nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo. Quer dizer, a pessoa andava já nessa vida. Quer dizer, voltou para a vida que ele já tinha antes. Segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, a vontade de um principado, de um demônio. E do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, eram pessoas dizendo que era filho de Deus, mas ele foi desobedecendo. Aí o demônio entrou e bagunçou. E o demônio prendeu ele, segurou. E se ele retornar rápido, ele acordar e despertar, ou ouvir a verdade do profeta, ou da própria Escritura Sagrada de Deus, e ele entrar e se despertar, ele começa a lutar, né? Para voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. E aí o que vai acontecer? Ele vai encontrar guarita em Deus. O touro, se não dá tempo para voltar. Eu conheci um monte deles aí que morreu de acidente, foi para a praia, foi mordido de um bicho venenoso na mata, lá acabou morrendo. Outros foram atropelados, outros morreram afogados, outros morreram esfaqueados, outros morreram mortos pela própria amante. Outras mulheres da igreja morreram pelo próprio amante que estava lá no mundo, que o diabo matou, que hoje ele está matando. Então, Paulo escreveu. No capítulo 2 mesmo, você for ver no versículo agora, 18, você vê que ele fala agora sobre a doutrina da igreja, a doutrina dos apóstolos. Efésios 2, versículo, aleluia, versículo 18. Vamos ver o 17 para você entender. Aleluia. E vindo evangelizou a paz a vós outros, os que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, aleluia. E sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas, e sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está vendo? No qual também vai juntamente estar sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então você compreendeu? Então você vem para a igreja, aceita o Senhor, ele coloca a doutrina hoje em Cristo da igreja para edificar você, para construir você, aleluia, para te ensinar, para te fortalecer, para Deus morar aí dentro. Era isso que Deus fazia lá com eles. Então, quando eles obedeciam, quando eles davam a Deus louvores, e eles ficavam na presença de Deus, eles acreditavam em Deus, ficavam debaixo da proteção de Deus, Deus se manifestava a eles. Mas quando eles não faziam isso, eles não obedeciam, se voltavam, Deus escondia o rosto. E certamente o que acontecia, os inimigos percebiam. Porque não havia mais louvor, não havia mais cântico. No Salmo 77, fala a eles que ali o povo do Egito pedia para eles e dizia: ó, canta para nós um cântico de Sião, para nos alegrar. E eles colocaram os seus tamborins, colocaram os seus instrumentos num salgueiro pendurado e diziam: nós não temos força, porque estamos envergonhados. Então você vê que ele quer calar o louvor, ele quer calar a adoração, ele quer colocar aquela pessoa numa vergonha, e muitas vezes ele vai tirando aquela pessoa do que foi colocada a doutrina. Aí entra o demônio, vai fazendo, vai levando, aleluia. Aí o que era para ser Deus morando nele, ele edificado na doutrina dos apóstolos, para ele crescer, aleluia, em Deus, em poder, em graça, em glória, não acontece. Aí, então, o que acontece, se não há doutrina dos apóstolos, que foi o próprio Jesus falou, que é o estilo de vida da igreja, então ele não é cristão, ele não está em Deus, ele está vazio, aleluia, e ele está, aleluia, perdido neste mundo. Porque o diabo sabe que a casa não está edificada.
O diabo sabe, aleluia, porque ele conhece, aleluia, pela própria vida da pessoa, ele conhece quem está em Deus e quem não está. Aleluia. Quem está em Deus, ele tem compromisso sério com a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Vocês entenderam até aqui? A doutrina dos apóstolos é as cartas às igrejas. Em Atos dos Apóstolos, para o final, aleluia, capítulo de número 2, aleluia, Atos dos Apóstolos, bem aí para trás lá, aleluia, no número 2, versículo de número 42, aí nós percebemos quem está na doutrina dos apóstolos. Porque o seu estilo de vida, com a edificação, a obediência, Atos 2, versículo 42. Aí é onde o pastor cobra, o pastor fala, irmão, vem para o culto. Hoje você tem que ficar ligando para o crente, vem para o culto, irmão. E se você não liga, aí ele fala, não vou mais, o pastor não ligou para mim. Mas ele já conhece, ele já sabe que, aleluia, que é o único caminho, não tem outra coisa. A doutrina que ele aprendesse a Cristo é essa. É vir cultuar, é vir congregar, é perseverar no que está escrito, aleluia. Porque ele não pode querer viver como o mundo vive, andando aleluia, como o mundo anda, vestindo como o mundo vive, e sempre esse tipo de coisa, porque agora ele é santo em Deus, ele não é mais forasteiro, ele é filho de Deus, então agora ele tem que andar segundo como filho de Deus. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina, tá vendo? Ó? Dos apóstolos, no comunhão, no partir do pão, tá vendo? Ó? Nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que eles creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os bens, distribuindo o produto entre todas a medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza no coração. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então você vê, essa é a vida do crente, perseverar na doutrina, na palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, aleluia, na unidade, aleluia. E eles estavam tudo em comum, eram tudo parecido, era tudo o mesmo propósito, aleluia, era o mesmo estilo de vida. Por que hoje tem algumas pessoas que têm o estilo de vida, congrega, vem na igreja, é fiel, é dedicado? Você vê aqui no culto quantas pessoas falam, não vai passear nos domingos de ceia, não vai jogar bola, não vai com seus amigos, o que ele faz? Ele desobedece. Então que Deus hoje, aleluia, age a mim, porque falado eu já falei, preguei eu já preguei, ensinar já ensinei, aleluia. Então agora já não é mais comigo, amém, irmão? E a gente percebe que está ficando cada dia pior, porque às vezes não querem viver a doutrina. Quando você encontra uma pessoa, você fala, como é que eu viviam os apóstolos? Que vida que eu devo levar? Como que eu vou viver? Dessa forma, na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, aleluia. Amém? Essa é a igreja de Deus, que é a doutrina dos apóstolos. Se a pessoa não faz mais isso, não vive mais isso, e não tem isso aqui, ele já não tem mais lugar para Deus habitar nele, amém, irmão? Porque a forma de Deus habitar é uma vida entregue para ele, amém? Uma vida vivida para ele, uma vida dedicada para ele. Aí sim. Então por isso que nós vemos hoje que é tão difícil. E eu comento com algumas pessoas, porque sou no culto, não, porque eu tive que fazer isso, fazer aquilo, é porque não sei o quê. Então as desculpas não vai adiantar naquele dia. Porque se é uma doutrina, se é, aleluia, o que Deus mandou fazer, aleluia, para edificar a igreja, para construir sua igreja, para ele morar, para ele viver na igreja, para que ele possa fazer sinais através da igreja, e houve salvação, aleluia, então, aleluia, é o único caminho, não tem outro. E é onde nós estamos encontrando essa dificuldade, amém, irmão? Porque existem outros evangelhos sendo pregados.
Um evangelho que é o evangelho da hipergraça, da supergraça. Não é o evangelho de Jesus, o evangelho que tem a doutrina de Cristo, que traz ao povo, aleluia, para ser somente de Deus, para viver para Deus e ter uma vida só para Ele. Então, em Coríntios, capítulo, aleluia, de número 5, ele diz o quê? Eis que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas elas se passou e tudo se fez novo. E se você prestar atenção, ele ainda fala, agora que Cristo morreu por nós e ressuscitou, não devemos viver para nós mesmos, mas devemos viver pela fé no Filho de Deus. E quando nós vivemos a fé na palavra, na doutrina, no que Deus está mandando, aleluia, o diabo, aleluia, vai tentar tirar nós, vai usar falso profeta, vai usar várias estratégias para nos esfriar. Para nos tirar, vai colocar os laços, porque se ele esfria aquela pessoa, e a pessoa torna a ser desobediente a Deus, não tem esse compromisso com Deus, ele vai ser, aleluia, derrotado. E aí fala, pastor da igreja que não presta, a igreja que não tem poder, mas o problema está nele, que não quer, aleluia, entrar debaixo da própria verdade de Deus. Então nós temos que acordar, aleluia, e ficar atento, aleluia, porque muitos, aleluia, a Bíblia diz lá em Daniel, serão pervertidos com palavras, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Quanta desfeita de pessoas, né, pastor, não vou isso, fazendo birra para mim, só porque eu cobrei. Ele falou, irmão, você está dando uma de tal, amém? Agora, o que eles fazem? Eles dão o dízimo na igreja, aí de repente tem os dízimos, agora a igreja fecha a porta, o pastor vai perecer, e eu tenho perecido com muitos que já foram embora, deram as costas, porque não quiseram viver isso aqui. E quando eu falei para ele que vigia nas madrugadas, que nós fazemos todo fim de ano, ele nunca está, todo ano ele tem um passeio na casa dos parentes, amém, irmão? Hoje a família está destruída. Hoje a mulher está para um lado, ele está para o outro, com as amantes, está com o bolso cheio de dinheiro em volta de uma piscina, mas se for ver, ele está totalmente lançado e preso pelos demônios. E mais cedo ou mais tarde vai começar a atingir outras coisas, porque o dinheiro, a Bíblia diz, a riqueza não dura para sempre. E certamente, mais cedo ou mais tarde, muitos serão, aleluia, visitados pelo mal. E aí vai ser a hora dele lembrar daqueles anos que ele negligenciava, que o pastor falava, que eu pregava, que eu ensinava, porque eu estou sofrendo com muita gente, irmão. Porque eles não querem viver isso. Porque tem muitas igrejas, qualquer coisa e vai para aquela igreja, onde só fala da cura e a dor de cabeça. Ai, não sei o que, só tem cura, só tem milagre, mas não tem doutrina. E a Bíblia é bem clara, para Deus habitar, que nós vemos em Efésios, é a doutrina que edifica, é a doutrina que prepara o caminho, é a palavra de Cristo, o novo nascimento, aleluia, para que Deus habite na igreja. Senão Deus não mora, né? Nem crente que não tem a doutrina de Cristo. E a Bíblia ela vai mais além ainda. Lá em João fala que todo aquele que não traz essa doutrina de Cristo não receberá em casa. E a gente, às vezes, a pessoa vem com outra doutrina, a gente recebe, fica ali de bate-papo, ouvindo, abre a porta da casa, e aí a pessoa vai lá e taca fermento. Quando Pedro saiu, Jesus perguntou, Pedro, você não vai levar, aleluia, vai levar pão? E Pedro não compreendeu. Jesus estava falando, não vai levar a minha palavra. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Tem gente enganando. A igreja sua não tem ninguém lá no culto. Mas certamente tem alguém aqui e tem adoradores aqui. Diga glória a Deus. Vamos colocar o louvor para nós, aleluia. A hora avançou, foi tão rápido. E carrebalavassuriande cararabassou. Oh, bendito seja. Senhor, aleluia, sei que tem ciúme da minha adoração. Oh, aleluia, não há outra além de ti, ocupando teu lugar no meu coração.
Diga para o Senhor, fiz aliança contigo. Diante do altar, não é igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Eis esse meu coração, o temor pode provar tua fidelidade aqui. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida tem, de você no teu reino, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho que tem. Você vê muitas vezes a igreja vazia, os bares cheios de desviados, né? As praias, os obreiros ali nas academias. E eu comecei a orar para aqueles obreiros que só ficam nas academias, aleluia. E ele não gostou muito, eles não gostaram muito, mas eu estou orando, aleluia. Esses obreiros, aleluia, que ficam aí, aleluia, enganando, dizendo que está com o pastor da igreja, dizendo que é homem e mulher de Deus, aleluia, e só falhando, desleal, aleluia, mentirosos, aleluia. Vai chegar o dia, aleluia, da justiça de Deus, aleluia. Hoje, aleluia, eles não ouvem, eles não atentam, aleluia. E Deus está dizendo, aleluia, o mundo não tem nada para eles, mais cedo ou mais tarde, eles morrerão lá, aleluia. Porque tem demônios que só estão esperando eles viver essa vida para que ele entre na vida deles, aleluia. Os filhos da desobediência, aleluia. Então levanta a Deus dessa força e se levanta, aleluia. Porque ainda há tempo, aleluia. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças para te entregar a minha vida, meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino, e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino, não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Oh, poderoso de Jacó, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé nessa noite, aleluia. E quem tem a sua oferta, não leva não, deixa ela preparada, aleluia, para entregar na casa do Senhor, no altar de Deus, aleluia. E logo em seguida estarei, aleluia, aqueles que estão para nós servirmos a ceia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, amém. Que a consolação do Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo, aleluia, seja com todos, vão em paz e que Deus